Olá, meus amigos! Resolução de questões INSS, Banca CESP. Hoje iremos o quê? Resolver duas questões sobre a Lei 8.112 de 90, o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. O seu regime jurídico em pouquíssimo tempo. Vamos lá então, questões de prova, cadê vocês? Estão aqui? Opa, apareceu, muito bem, apareceu a Margarida, vamos lá então. Foi. É cabível a penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência. Questão corretíssima. Se vocês notarem, lá no artigo 130 da Lei 8.112 de 90, o que nós temos? A penalidade de suspensão, que é uma das sanções administrativas aplicáveis aos servidores públicos civis federais. Vamos lá. Suspensão, prazo máximo 90 dias. Legal. Qual que é o fato gerador de uma suspensão? A reincidência numa infração leve, ou seja, se o servidor público for reincidente numa infração leve, numa infração punível com advertência, ele será suspenso por até 90 dias. Ou de repente, o servidor público nunca foi advertido, só que praticou uma infração mais grave, só que não é tão grave a ponto de ser aplicada a demissão. Também será suspenso. Não entendi. Vou repetir. Quando que o servidor público será suspenso por até 90 dias? Primeira hipótese, que é o caso aqui. Reincidência em infração leve, punível com advertência. Ou de repente, ele nunca foi advertido. Praticou já uma infração mais grave, só que não é tão grave a ponto de demiti-lo. Nesse caso, ele será o quê? Suspenso também por 90 dias. Aliás, por até 90 dias. Legal? Outro ponto importante. Quando o servidor público é suspenso, ele receberá sua remuneração? Não. Sem remuneração e também o tempo de serviço não será computado. Apesar que, se vocês notarem, o próprio artigo 130, parágrafo 1º, ele prevê que a autoridade competente poderá converter a suspensão em multa. Você vai trabalhar e durante o período da suspensão, você só receberá metade da sua remuneração, a outra metade vai para o pagamento da multa. Só que essa questão ela é corretíssima. É um dos fatos que podem gerar a aplicação da pena de suspensão. Vamos lá então, próxima questão. Ó, delegado de Polícia Federal, hein? João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada, sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e o regime disciplinar do servidor público federal, a pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por 90 dias. Errado por quê? Errado por quê, gente? Ó, o João, servidor público federal, ao viabilizar, ao facilitar a incorporação ao patrimônio privado, de entidade privada, valores repassados mediante a celebração de parceria, o que ele faz? Ele praticou um ato de improbidade, administrativa. O que é um ato de improbidade administrativa? É uma espécie de ato imoral mais grave. Beleza. E a lei de improbidade é a famosa Lei 8429 de 92. Boa. E a Lei 8.112 de 90, o seu regime jurídico prevê que servidor que praticar um ato de improbidade será o quê? Demitido. Lá no artigo 132 da Lei 8.112, tá claro, servidor que for condenado pela prática de um ato de improbidade administrativa, previsto aqui na Lei de Improbidade, ele será o quê? Demitido. Ele não será suspenso por 90 dias apenas, ok? Depois vejam lá, gente, vale a pena, no artigo 132 da Lei 8.112 de 90, o seu regime jurídico. Questão flagrantemente falsa é a pena de demissão, ok? Para por aqui, beijo no coração, até a próxima, valeu!